Estamos aqui mais uma vez para falar, e hoje, sobre a carga elétrica e o spin. Sim, estamos aqui falando sobre dois atributos dos constituintes últimos da matéria. Atributos das partículas elementares. Para me ajudar na aula de hoje, eu sou um teórico. Está aqui comigo o Cláudio Furukawa, um experimental muito imaginativo, e nós vamos fazer com que essa aula seja uma aula muito interessante, porquanto ilustrada. Vamos começar com a questão dos atributos fundamentais dos constituintes da matéria. Nós temos hoje conhecidos ou conhecidas 60 partículas. Há pouco tempo descobriram o Higgs, então temos 61 partículas que são os tijolinhos básicos a partir dos quais todas as coisas são constituídas. Muito bem, como os gregos já imaginavam há cerca de 6 séculos antes de Cristo, todas as coisas são constituídas a partir de tijolinhos. Esses tijolinhos são conhecidos hoje como partículas elementares. E as partículas elementares são dotadas de determinados atributos. O atributo mais conhecido de todos, e ele nos é muito familiar, é o atributo denominado massa. Mediante esse atributo, se um objeto tem massa, ele pode atrair outros objetos, e claro, ele também é atraído por objetos dotados desse atributo. De forma que quando um objeto cai em direção à Terra, é porque a Terra é dotada do atributo massa e esse objeto também, igualmente, é dotado do atributo massa. Esse tipo de interação é conhecido como interação gravitacional. É uma das 4 interações fundamentais e elas ocorrem só entre objetos dotados desse atributo. De certa maneira, nós podemos dizer que na medida que vemos a matéria, nós estamos vendo massa. Eu acho que isso é correto, não é dizer isso, né? No entanto, outros atributos não dá. Realmente, eu nunca vi, eu tenho certeza que o Cláudio nunca viu, né, a carga elétrica e o spin do elétron, né? Esse é o problema para entender os atributos da matéria, porque nós não conseguimos, de fato, vê-los. Nós só percebemos os efeitos desses atributos. Num curso de eletromagnetismo, nós estamos falando das interações elétricas e magnéticas. Das interações eletromagnéticas, portanto. E podem ter certeza, todas as interações eletromagnéticas, elas ocorrem por conta do fato de que os constituintes, basicamente o elétron e o próton, são dotados de 2 atributos, apenas 2 atributos, mas são atributos distintos. O elétron, por exemplo, tem os 2 atributos, a carga elétrica e o spin. É curioso porque poucas vezes a gente ouve falar desse atributo, mas ele é importante para entender, por exemplo, o magnetismo e o ferromagnetismo. Veja-se que esses objetos aqui se atraem por conta do fato
de que os elétrons que compõem esse material são dotados do atributo spin. E é graças a isso é que nós temos esse objeto com essa capacidade de exercer forças. Estou falando aqui de forças magnéticas. Estou falando aqui do magnetismo, do ímã. Eu estou falando de um material ferromagnético. Sim, as interações, quando eu estou falando de um ímã, são consequência do spin do elétron. E sobre isso nós falaremos mais tarde. Nessa aula de hoje, não é isso, Cláudio? Nós só vamos falar do atributo carga elétrica. É curioso também que a gente nem sempre se dá conta desse atributo, mas vocês podem ter certeza. Todos os fenômenos associados à vida e à própria vida são consequências das interações eletromagnéticas. Vida é eletromagnetismo. Vamos hoje, então, falar da carga elétrica, principalmente, né? E de como nós podemos observar esse atributo, ou as consequências, é melhor dizer, né? As consequências desse atributo. Sim, por quê? Eu posso, mediante algumas experiências, fazer com que um corpo tenha carga elétrica. A esse fenômeno nós chamamos de eletrização. Estou falando de uma forma geral, né? De um fenômeno muito curioso, já descoberto cerca de 6 séculos antes de Cristo. Eles perceberam que o âmbar tinha a capacidade de exercer forças elétricas, atraía objetos bem pequenininhos. Então, o âmbar se eletriza com facilidade. Por essas plagas, nós não encontramos âmbar com muita facilidade, né? Mas, de qualquer maneira, essa foi uma descoberta fantástica, porque as forças elétricas foram descobertas cerca de 6 séculos antes de Cristo. Então, eu vou chamar aqui o Cláudio para ele, através de experiências relativamente simples, né, demonstrar para a gente que a gente pode eletrizar um corpo, fazer com que esse atributo venha a emergir no corpo. O corpo ele é dotado desse atributo. Ele fica com excesso de elétrons ou com falta de elétrons. Ele fica carregado negativamente ou ele fica carregado positivamente. O fato é que, conquanto a matéria seja neutra, através de processos físicos que o Cláudio vai explicar, dentre eles o atrito, eu consigo fazer com que um corpo seja carregado de um jeito, com uma carga de um determinado sinal, e um outro seja do sinal oposto, mediante atrito. Então, Cláudio, vamos lá? Faça aí algumas experiências, né, para a gente poder ver a carga elétrica aflorando nos materiais. Materiais simples, e ele vai demonstrar isso. Tá. Bom, vamos começar com canudinho de refresco, né? Bexiga e papel toalha. Papel toalha comum. Vejam bem como é simples, hein? Vocês podem fazer em casa, não correm nenhum risco. Bem, esse canudinho de refresco, né, esses novos materiais hoje, plásticos, borrachas, etc., são ótimos materiais isolantes e são muito facilmente eletrizados. Então, esse material, em princípio, está neutro, né? Todo corpo, em princípio, ele busca o equilíbrio. O equilíbrio é a quantidade de cargas positivas iguais às negativas, né? E aí você tem um equilíbrio. Agora, eu posso provocar um desequilíbrio, ou seja, eu, através de um atrito, fornecer energia, né, de forma que eu consiga arrancar elétrons de um corpo e passar para o outro.
Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer, né? Nós não vamos enxergar nenhum elétron pulando de um para o outro, mas a gente, pelo atrito, consegue eletrizar um canudinho. A gente pode mostrar que ele gruda, né, na parede. Se eu ponho o dedo, eu estou descarregando, neutralizando novamente o material. Se ele estava com falta de elétrons, o meu corpo passa elétrons para ele, né? As cargas estavam aqui. E onde foram, Eles Cláudio? foram para aqui na minha mão, né? Quer dizer, se tiver faltando elétrons, a minha mão fornece. Mas se tiver com excesso de elétrons, a minha mão pega esses elétrons. Esse é o papel do terra, né? Então agora ele já não gruda mais, porque ele já está em equilíbrio, né? Já buscou o seu equilíbrio. Então, mais uma vez, isso aqui também não está grudando, mas se eu esfregar vigorosamente, né, você consegue... Né, Esse é o processo de eletrização mais antigo, né? Eletrização por atrito. Por atrito. Bom, a gente pode fazer o mesmo com bexiga, né? Então, vou pegar uma bexiga, um enchedor. Antigamente era meio complicado de você fazer esse tipo de experiência por falta desses materiais, né? Artificiais que são bons isolantes. Então, essa bexiga aqui, em princípio, também está neutra, né? Quantidade de cargas positivas iguais negativas, então ele está em equilíbrio. Então, ele não tem nada, ele não precisa de atrair nada, porque não está nada faltando nele, né? Ou sobrando. Mas se eu provocar um desequilíbrio, se eu esfregar, aí eu provoco um desequilíbrio, né? Então ele ficou eletrizado, ele está buscando cargas de sinal contrário para buscar o equilíbrio, por isso que ele gruda, né? Então ele está lá sempre tentando buscar, até o cabelo do Gil aqui, né? Ele fica arrepiado. Ele vai fazer uma experiência fantástica daqui a pouco, né? Sobre processo de eletrização. Temos aqui também um dos primeiros instrumentos, né, utilizados para se observar a presença de carga elétrica, né, que seria o versório. Esse foi um instrumento descoberto por William Gilbert, né? E se diz que é o primeiro instrumento científico do eletromagnetismo. Bem, isso aqui é uma basezinha feita com gesso e copinho de café, né? E a gente vai colocar aqui um palitinho de churrasco, um canudinho. Isso aqui é só uma base para a gente poder sustentar aqui o canudinho de refresco eletrizado, né? Então, nós vamos eletrizar o canudinho. Vamos fazer uma pequena dobra para poder apoiar aqui na ponta. Pronto. Então, como ele está eletrizado... Aqui está o instrumento, na verdade, né? Isso. Agora, ele vai utilizar esse instrumento para saber se um outro corpo está ou não eletrizado. Essa que é a ideia, né? Na verdade, esse canudinho está eletrizado. Ele está eletrizado, né? sim. E nós, neutros. Certo. Tá? Então, como nós estamos neutros e ele eletrizado, ele vai buscar o equilíbrio. Ele quer buscar o equilíbrio. Está faltando cargas ou sobrando cargas, então ele quer, se tiver faltando carga, buscar cargas da minha mão. Né? Então, eu chego com a minha mão, ele vê que ele atrai a minha mão. Né? A sua mão também, se você chegar aqui perto, você vai ver que ele quer atrair. Agora, aqui eu tenho um canudo eletrizado, a minha mão neutra. Então, você sempre vai ter atração, né? Porque ele está querendo buscar equilíbrio. Agora, se eu tenho um outro canudo também... Isso, né, exatamente, é isso que eu me referia. Certo. É isso. Aí você tem uma outra força, né, que é agora de repulsão. Então, agora ele deixa de atrair e passa a repelir. Então, ao contrário das forças gravitacionais que só atraem, a força elétrica, ela também repele. Então, olha, mas aqui a gente percebe que se eu aproximo ele desse lado de cá, Então, esse tipo de arranjo relativamente simples, né, foi descoberto para Gilbert para se determinar se um outro corpo está eletrizado ou não. Né? É esse tipo de experiência que você pode fazer com o versório. Né? Tá. Um outro
tipo de instrumento, mas aí é bem depois, né? Veio ser muito útil para determinar se um corpo está ou não eletrizado, né? É o eletroscópio. O Cláudio, você poderia ilustrar aqui para a gente como é que funciona o eletroscópio? Ah, sim. Então aqui deixa eu mostrar mais ou menos como é que foi montado, né? Então aqui eu tenho um pote de vidro, né? E aqui um fio de cobre e aqui 2 pedacinhos de papel de alumínio, né? Então eles têm um eixo, né? Na qual ele pode se movimentar livremente, né? Praticamente sem atrito. E é importante que seja um pote de vidro, né? Um isolante, né? E aqui eu coloco um material condutor. E aí eu uso aqui um tubo de PVC, que é atritado com papel toalha, pode eletrizar por contato. Então, passei as cargas, né, daqui para o eletroscópio. Então, o Cláudio ilustrou 2 coisas aqui que eu queria chamar a atenção, né? A primeira é que ocorreu a eletrização dessa placa, né, por contato com uma outra que está eletrizada. A segunda coisa que também acho que é importante a gente chamar a atenção é que, de fato, essas cargas acabam indo para a parte inferior. E, ao chegarem lá, como são de mesmo sinal, obrigatoriamente, essas 2 plaquinhas vão se afastar uma da outra. É claro que quanto maior for a carga elétrica, maior será o afastamento, né? Quanto menor, menor será o afastamento. Mas é um instrumento bastante interessante e ele foi utilizado com muita intensidade, né, até o início do século XX, com certeza absoluta. Mas é um instrumento relativamente simples também para se determinar, mas agora não é só saber se ele está ou não eletrizado, porque você agora tem algum método um pouco mais quantitativo, né? Que é a questão da abertura, né? Então, é um instrumento um pouco mais avançado para você saber se um corpo está ou não eletrizado. Preste atenção nos materiais que o Cláudio está utilizando, porque são simples e você pode fazer. Esses instrumentos, inclusive, né, são de construção muito simples. Muito bem. Então, Cláudio, talvez você pudesse avançar um pouco mais, né? Você já falou de 2 processos de eletrização, né? Esse por atrito, que ele, inclusive, acabou de fazer aqui. Né? Esse objeto ficou eletrizado por atrito. E agora, no contato com um outro, ele eletrizou este. Né? O afastamento lá indica isso. Então, temos um segundo método, né, para eletrizar. Vamos lá, Cláudio, mais. Vamos lá. Então, mais uma vez, contato, então, transferindo cargas, né, através do contato. Então, a gente percebe que as folhas se separam, e para mostrar que ele está com o mesmo sinal de carga desse, né, quer dizer, cargas de mesmo sinal, quando eu aproximo da placa, ele afasta mais ainda. Isso. Né? Então, indica que são cargas de mesmo sinal. Né? Então, vou agora descarregar, né? Quer dizer, aterrando com a minha mão, né? Então ele vai neutralizar. Agora, o outro processo, indução. Indução, eu não encosto o bastão no eletroscópio. Eu simplesmente aproximo, então ele vai polarizar as cargas, né? Induzir cargas, polariza. Eu aterro aqui, sem afastar o bastão, eu aterro aqui, né? Tiro o bastão, né? E afasto. Tá certo? Então, agora não houve o contato direto do bastão no eletroscópio. Aproximação e aterramento. Né? E agora, para mostrar que ele está com a carga de sinal contrário, quando eu aproximo o bastão, ele fecha. Né? Isso mostra que estão cargas de sinal contrário, né? Quanto mais aproximo, mais essas cargas vão subir para o próximo bastão e ele acaba fechando. Né? Então, é um outro processo chamado indução. Então, esse é o terceiro processo, né, de eletrização.
E tem mais um ainda, que é o de ionização. Você pode passar as cargas através do ar. Né? Então, para isso nós vamos usar um instrumento um pouquinho mais potente, né, com mais cargas, que é o eletróforo de volta, né, que é uma forma de pizza, né, com um material isolante para poder segurar. E aqui é forro de PVC, esse que a gente coloca no teto, né, que ele é um ótimo isolante, é um ótimo eletrizador, né, quer dizer, um material ótimo para carregar. Então, quando você esfrega vigorosamente, a gente eletriza o material, dá até para perceber assim pelo cabelo, né? Que o cabelo acaba arrepiando. Quer dizer que está eletrizado. Então, eu carrego agora essa placa por indução, né? A bandeja por indução. Quando eu aproximo a placa, ele vai polarizar. Então, de um lado vai ficar com carga de sinal contrário da placa e a parte de cima com a carga de mesmo sinal. Se eu afasto, né, não acontece nada, volta tudo ao normal. Né? Então, aqui eu polarizo. Eu vou aproveitar essa polarização, né, e vou pôr o dedo aqui em cima. Então, eu descarrego a parte de cima da bandeja. A parte de baixo, então, está com as cargas bem atraídas, fortemente atraídas pela placa de plástico. Tá? Então, aterrei a parte de cima, a parte de baixo, então, continua com aquelas cargas atraídas. Então, ele saiu carregado. Tá? Dá até para ouvir um barulhinho, né, que de fato está carregado. Bom, então eu vou carregar e no eletroscópio descarregado, eu vou simplesmente aproximar, mas sem encostar. Sem encostar. Você veja que ele carregou, né, o eletroscópio sem o contato. Então, houve agora uma descarga através do ar, né, através da ionização do ar. Quer dizer, eu transformei o ar, que é um isolante, né, num condutor. Ok. Então, aqui eu posso... agora descarreguei. Então, de novo, carregar a bandeja e, sem encostar, carregou ali o eletroscópio. Tá? Então, um outro processo que você pode usar para carregar, que é através da ionização, né, transformar o ar num condutor de eletricidade. Ótimo. O Cláudio, só para a gente ter uma ideia, né, ainda que não muito precisa, né, nós sabemos que o que nós estamos fazendo aqui é deixando um corpo com mais elétrons ou com menos elétrons. Né? Porque os elétrons são as partículas dotadas de carga elétrica que compõem a matéria e que são mais fáceis, né, da gente deslocar, né? Tirar de um corpo, passar para o outro. Então, nós estamos falando aqui, na verdade, de elétrons ou da falta de elétrons, porque depende muito do sinal da carga elétrica. Né? Então, Cláudio, repita aquela experiência lá com o canudinho, ok? E, de acordo com o dado que você me passou, né, nós estimamos, né, no caso do canudinho, né, uma carga de nanocoulombs. Né? Então, veja, nós estamos falando aqui de cerca de 1 milhão de elétrons. Não é pouco, não, em número de elétrons, é claro. 1 milhão de elétrons, né? Uma coisa fantástica. É por isso que se produz um efeito que dá para perceber. Esse efeito é perceptível, mas é perceptível só quando você tem um número grande de elétrons, porque a carga de um elétron é muito pequena, né? E o efeito de um elétron só é quase imperceptível, né? Muito bem, então vamos agora, Cláudio, a um tema que é muito caro à ciência, né? Do eletromagnetismo, mas é a ciência como um todo, né? Que é como medir cargas elétricas, porque para medir, o que você tem que fazer? É comparar, né? É comparar. Você pega uma unidade de medida e agora você vai comparar com essa unidade de medida. E isso, então, nos remete a duas coisas, não é? Porque para medir cargas elétricas,
o que você tem que fazer é comparar a força daquela carga com uma força de uma outra carga que você toma como uma unidade de medida, né? No MKS, essa unidade é o Coulomb, né? Então, ele já está preparando aqui a experiência e nós vamos, então, ver como é que se mede forças, né? Elétricas, né? E quem fez essa experiência aqui pela primeira vez, né? Eu acabei utilizando relativamente pouco aqui a minha apresentação, né? A gente sabe que a unidade de massa, por exemplo, né, é 1 quilograma. E nós medimos a massa como? Comparando forças produzidas por 1 quilograma. Então, nós gostaríamos aqui de enunciar, né? E aqui eu tenho agora a figura do Charles Augustin de Coulomb, que foi o indivíduo que realizou essa experiência pela primeira vez. Mas o que é importante entender é o seguinte, deixe-me explicar aqui a fórmula mais importante da eletrostática, né? Que é o seguinte, quando você tem, agora eu vou passar a desenhar aqui um objeto, o Cláudio vai mostrar aqui explicitamente, e digamos que esse objeto tem uma carga Q1, né? E agora tem um outro objeto, né, de carga Q2, né, né? E o Coulomb, ele descobriu uma lei conhecida como lei de Coulomb, e essa é a lei mais importante do eletromagnetismo. E é por isso que nós vamos fazer isso agora com um pouco mais de calma, porque isso é essencial, né? O que o Coulomb descobriu? O enunciado da lei de Coulomb, eu posso fazê-lo em termos de forças entre essas duas partículas, né? Porque o que ele descobriu, né, é uma expressão matemática, né, que dá a força. Como a força é uma grandeza vetorial, nós podemos enunciar primeiramente em termos de módulo, direção e sentido da força, né? É uma força elétrica, né, com respeito, primeiramente, à direção, porque nós vamos especificar a força pela direção, sentido e pelo módulo, né? Pela direção, de acordo com Coulomb, a direção é essa que é uma direção comum a uma reta passando pelas duas cargas. Essa é a direção da força. A força é atrativa e, portanto, é nessa direção, é nesse sentido, portanto, é nesse sentido, é sempre nessa direção, né, se as cargas forem de sinal oposto. De outra forma, esses dois objetos se repelirão. Então, o sentido é oposto a esse que eu acabei de indicar. E, finalmente, o módulo da força. O módulo da força é tal, que agora eu estou escrevendo F, como módulo da força é igual a uma constante de proporcionalidade, que no caso do sistema MKS, nós escrevemos como 1 sobre 4 π epsilon 0, onde epsilon 0 é a permitividade do vácuo, vezes Q1, vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, o módulo da força é dado por essa expressão, né? Ou seja, é diretamente proporcional a uma carga, a outra carga, e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o que o Cláudio vai fazer aqui, né, é basicamente uma forma, um arranjo experimental que é muito parecido com o de Coulomb, na verdade, mas é muito mais simples. O Cláudio usa copinho, não é isso? Umas bolas simples, olha só, canudos, para fazer o quê? É isso que eu gosto da criatividade dele, né? É repetir a experiência de Coulomb e vai comprovar essa lei.
Agora, isso aqui é mais do que uma lei, porque isso aqui me permite medir cargas elétricas. Eu coloco uma carga como referência, uma unidade como referência, e agora só posso substituir uma delas e medir a força. Agora estou comparando forças, não é isso? Então, essa experiência é importante, em primeiro lugar, porque ela explica como você pode medir cargas elétricas. E essa é a maneira mais fácil e mais simples, tá, de medir cargas elétricas. E a segunda, porque essa aqui é a lei fundamental de toda a eletrostática. Depois eu vou escrever essa lei sob a forma vetorial. Cláudio, com você agora. Bom, então, nós usamos aqui basezinhas de copinho com gesso, só para ficar pesado, né? Aqui pedaços de canudo e bolinhas de isopor pintado com tinta metálica, né? Então, são bolas de todos de mesmo tamanho, né? E uma balança de torção. O que seria essa balança de torção? Então, aqui eu tenho um fio de nylon bem fininho, né? E aqui eu posso regular aqui a torção do fio. E aqui um transferidor para a gente ter ideia, né, do ângulo que você faz devido a essa torção aí do fio. Bom, o Coulomb inicialmente ele calibrou essa balança, né? Ele sabia exatamente qual o ângulo associado àquele ângulo, a força necessária para você torcer esse fio, né? Aqui nós vamos fazer rapidamente, né, uma demonstração. Vamos encostar as duas bolas aqui, né, bem pertinho, né? Praticamente o fio não está torcido, portanto força zero praticamente, né? Nenhuma delas tem carga elétrica. Nenhuma delas tem carga elétrica, né? Por enquanto eles estão neutras. Então, vou carregar aqui a bandeja e vou eletrizar uma delas. Eletrizou. Bom, a hora que eu eletrizei uma, ela ficou carregada, aí ele vai ser atraído pela outra, né? E quando se encosta, as duas vão ficar com a mesma carga. Então, o tamanho da bola, o tamanho das bolas são iguais, portanto, a carga é igual para os dois. Então, eu tenho Q1 e Q2 de mesmo valor, né? Não sei quanto que vale, mas eu tenho as duas. Então, veja só. Resumindo, ele primeiro dotou esta bola de uma carga elétrica. Não nos interessa, nesse estágio, né, saber qual é o valor dessa carga elétrica. Ela adquiriu uma carga. Quando ela atingiu, vocês perceberam que ela atingiu a outra, agora as duas estão eletrizadas. Então, vocês estão percebendo aqui a diferença, olha. Elas estão se repelindo. Ainda está em um pequeno movimento, Sim. mas daqui a pouco, com o tempo, né, elas estarão a uma certa distância, né? Estão a uma certa distância por conta da força elétrica entre essa carga, que é igual a essa outra carga, as duas são iguais, né? E vejam só, agora que elas têm uma carga elétrica, elas se mantêm uma certa distância, que é diferente da distância original. Então, aqui temos uma verificação experimental da lei de Coulomb, né? Isso. E aqui a gente pode observar o ângulo, né? E o ângulo ele é proporcional à força. Então, quanto maior o ângulo, maior a força. Então, aqui no meu caso, eu vejo alguma coisa como 35 graus, mais ou menos, né? Mais ou menos, por aí. Okay. Então, o que o Coulomb fez? Bom, primeiro ele viu que havia, então, uma força de repulsão e ele queria saber como que é essa força, né? Do que dependia essa força. Então, por exemplo, ele fez o seguinte: e se eu afastar a bola, né? Vamos afastar a bola um pouco. Bom, se eu afasto a bola, a força era menor, né? Então, e se eu aproximar mais? Bom, se eu aproximo mais, a força era maior. E ele fez o seguinte: então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir pela metade a minha força. Aí ele observava que se eu diminuo pela metade a distância, a força fica 4 vezes maior, né? Não era metade da força fica o dobro da força. Não, metade da distância é o dobro da força, era 4 vezes maior, e assim por diante, né? Aí ele quis saber do que depende, que mais? Será que seria das cargas? Como é que seria? Bom, então ele fez o seguinte. O Cláudio, só um instantinho para explicar uma coisa, né? É que o módulo da força, ela vai se refletir
na verdade, nesse ângulo aqui, Sim. ok? É isso que é importante, ok? Que se entenda. Proporcional, né? Isso, é proporcional, exatamente. Bom, então agora, com a distância, ele fez essas simulações, né? Diminuída pela metade, via o que acontecia com a força, afastava, dobrava a distância, via o que acontecia com a força e assim por diante. Aí agora ele resolveu variar a carga, né? Então ali eu tenho duas bolas de mesma carga, né? Então o que eu posso fazer? Pegar uma terceira bola e encostar uma delas nessa daqui, né? Como elas são iguais, a hora que eu encosto as duas, essa vai ficar com metade da carga que tinha antes Isso. e essa metade, né? Que a soma das duas tem que dar o número inteiro, né? Então o que ele fez foi exatamente pegar e encostar. Pronto. Aí essa ficou com metade da carga que ele tinha antes, né? Então, de novo, ele volta lá, né, na posição que estava, e ele via que a força diminuía, né? E ele, com isso, fez um estudo, né? Depois ele pode fazer o seguinte, vamos diminuir mais ainda a carga, né? Então, eu aterro, né, e coloco aqui de novo. Bom, agora ficou com um quarto da carga. Agora, essa carga está com um quarto da original. Bem E menor. a força, E assim por diante, quer dizer, ele fez várias, né, mudanças, variações, e ele conseguiu estudar como que a força dependia das cargas, né? Então, se eu agora aterro tudo, quer dizer, eu descarrego, né? Então ele volta de novo, né, àquela posição original. O ângulo aqui é de 270, né? Mais ou Voltou ao ângulo original. né? Então, carregando de novo, só para, né, repetir. Certo? Agora eu carreguei até demais, né? Então ele ficou com um ângulo Com um um ângulo pouco maior. Ela maior. está dotada de mais carga agora. Mais carga agora. E assim mais ou menos que o Coulomb chegou a essa fórmula, né? A dependência, o inverso do quadrado da distância, né? E o produto das cargas. Então, esse é um tipo de experiência, né, que pode ser sempre repetido, né? Mas o importante, e do ponto de vista de quem vai fazer essa experiência, é observar a variação do ângulo aqui, né? Porque essa é uma balança de torção, na realidade, né? Então, é importante observar aqui e, para constatar a lei de Coulomb, vocês viram aqui várias formas relativamente simples de mudar a carga de uma delas. A cada vez que você encostar, voltar, né, e neutralizar, né, colocando a mão sobre essa esfera, voltando e tocando de novo, você vai dividir essa carga por um fator 2. Se você fizer isso 3 vezes, você reduz por um fator 8 a carga elétrica dessa, né? Sendo que, originalmente, essa tem uma carga que se mantém agora com um valor fixo, né? Muito bem, então aqui temos uma reprodução relativamente simples, né, da lei de Coulomb, mas essa é a lei realmente mais importante, né, de todo o eletromagnetismo. Eu só queria aproveitar, já que essa aqui é a fórmula mais importante, né, do curso, né, ou dessa aula, com certeza, né, e a fórmula mais importante da eletrostática, né, eu gostaria apenas de escrever, né, a lei de Coulomb numa notação agora, que nós chamamos a notação vetorial. Muito bem, então, vamos considerar essa carga agora como sendo Q1, né? Essa carga aqui, repetindo a nossa notação, é Q2, né? A lei de Coulomb, utilizando a linguagem de vetores, é a seguinte: se este aqui for o raio vetor de posição da partícula dotada de carga Q1 e R2 for o raio vetor de posição da partícula de carga Q2, então a expressão da lei de Coulomb, quando eu quiser escrever a força agindo sobre a partícula 1 devido à partícula 2, e por isso eu represento como F12,
é igual a Q1 vezes Q2 sobre 4πε0. E agora eu vou colocar R1 menos R2 em linguagem vetorial sobre módulo de R1 menos R2 módulo ao cubo. Então, eu tenho aqui expressão, agora, vetorial. E, mediante essa expressão vetorial, você pode se convencer de que agora você obtém o módulo, de acordo com aquela expressão anterior, né? Você obtém a direção e você obtém o sentido. Né? Porque se Q1 e Q2 tiverem cargas diferentes, o sentido é diferente do caso em que Q1 é igual a Q2, ou o sinal da carga. Né? E também é importante lembrar que a força que é experimentada pela partícula 1, pela partícula 2, é igual a menos a força experimentada pela partícula 1. Essa aqui é a terceira lei de Newton. Então, do ponto de vista formal, é basicamente isso que a gente gostaria de chamar a atenção. E agora o Cláudio vai fazer algumas experiências fantásticas, bonitas, belíssimas, né? Para consolidar um pouco essa ideia. Grosso modo, ele vai explicar aqui depois como é que ele montou isso, porque as experiências são todas ele quem tem a pachorra, né, o cuidado, né, e a imaginação, né, para produzir tudo isso. Né? Muito bem, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é para essa máquina aqui eletrostática montada por ele. Não, né? Esse foi importado. Ah, importada? Então, mas ele é capaz de montar até melhor, viu, do que essa. Mas o fato é o seguinte, ele consegue carregar essa bola aqui com muita carga. Na verdade, cada vez mais que ele for mexendo essa manivela, mais cargas vão se acumulando aqui em cima. Né? O fato é o seguinte, isso é uma coisa belíssima, por quê? Ele consegue eletrizar essa bola toda aqui, cheia de carga elétrica, e com muita carga elétrica. Então, ele consegue reproduzir aqui um pouco o que a gente vê numa tempestade, né? Raios, né? Elétrons se movimentando, né, pela atmosfera. Ele vai mostrar, né, isso aqui. E mais algumas experiências relativamente simples, né? Como o torniquete, né, elétrico, né? E como você vai ver, né, o efeito da repulsão sobre o seu cabelo, ou os cabelos, né, quando eles estão eletrizados, eles se repelem. Então vamos lá, Cláudio, vamos às experiências, são muito bonitas. Bom, isso aqui é uma máquina eletrostática chamada Van de Graaff, em homenagem ao Van de Graaff. Então ele funciona através do contato muito próximo entre essa correia e aquele cilindro, né, que tem aqui embaixo. Então é um cilindro de plástico e uma correia de borracha, né, de silicone. Então quando você tem um contato muito próximo e logo você afasta, você pode provocar também essa eletrização, troca de cargas, né? Mais ou menos o que ocorre quando você vai esticar aquele filme de PVC para embrulhar os alimentos, você percebe que ela sai toda eletrizada, né? Ela gruda em tudo, menos no alimento que você quer embrulhar, né? Gruda na mão e tudo. Por quê? Porque ele sai eletrizado, por causa do contato próximo demais, né? E quando você abre, ele acaba separando essas cargas. Então é mais ou menos isso que vai acontecer aqui. E essa bola aqui, metálica, ele está bem isolada, né? Que tem um tubo de plástico aqui. Então, cada vez que eu viro a manivela, esse elástico aqui, né, essa borracha de silicone, sai eletrizada e ele vai transferindo essas cargas. Exato. As cargas são transportadas, né, pela correia. Assim, né? Sim, sim. E se depositam na superfície. Na superfície, exatamente. Bom, nesse caso, né, essa bola vai ficar eletrizada positivamente, né, quer dizer, vai ficar com falta de elétrons. E aqui uma outra bola menor aterrada, né? Então essa daqui está aqui na mesa, né? Aterrada. Então quando eu aproximo a bola,
a gente pode perceber a faísca, que o ar, que é um bom isolante, passa a ser um condutor, né? Então, eu estou, na verdade, ionizando o ar, quer dizer, transformando o ar em condutor. Então, você tem uma corrente de elétrons de um lado, íons, né, para o outro lado, e se estabelecendo essa corrente elétrica pelo ar, que nós chamamos de raio. Esse clarão que nós vemos aí, nós chamamos de relâmpago, né, que é a luz provocada pela excitação, né, dos átomos, e ele joga esse lampejo de luz, que nós chamamos de relâmpago. Então, o efeito da luz, né? E o outro efeito interessante é o barulho que a gente escuta, né? Esse barulho é devido ao aquecimento repentino do ar, né? A corrente elétrica aquece repentinamente o ar e causa uma onda de choque. E isso daí chega aos nossos ouvidos como um barulho. Então, como o um Cláudio estalo. reproduz aqui, né, o relâmpago e o trovão, O trovão, não? sim. Ok, Os de uma dois efeitos, tempestade. né? De uma tempestade. Em pequena escala. E para mostrar que eles Uma coisa, Cláudio, que eu queria chamar a atenção, né, é que quando, é claro que é para quem está próximo, né, da esfera, né, mas quando você chega com a mão próximo, você já percebe que ela está carregada, porque por conta dos cabelos aqui. Então você, de certa maneira, sente que ela está carregada. Exatamente. Só para ter uma ideia, né, do potencial que ele chega, para fazer o ar virar um condutor, né, porque o ar é um isolante, em princípio. Mas para fazer ele virar um condutor, eu necessito da ordem de 10.000 volts por centímetro de ar. Então, eu tenho aqui quase que, sei lá, 5 centímetros, mais ou menos. Eu diria 5 kilovolts, 5.000 volts aqui. 5.000 volts. 5.000 Depois nós volts. vamos falar sobre a questão do Potencial. potencial, né? Sim, Ok, talvez possamos trazer essa máquina quando Futuramente. falarmos da eletrostática. Sim, de campo conceito elétrico, de potencial. né? Perfeito. E também mostra que, mesmo com esse potencial todo, né, a gente não tem perigo de morrer aqui. Né? Por quê? Porque a hora que eu encosto, pula essa faísca, ela fica neutralizada, né, e essa quantidade de cargas é muito pequena. Tá? Então, se ele tivesse mais cargas disponíveis, aí seria fatal. Né? Então, a hora que a descarga, o potencial cai para zero. Então, de novo, ele vai eletrizando, aumenta o potencial, descarrega, cai para zero. Quer dizer, não há um contínuo, né? Não há uma corrente fornecendo cargas o tempo todo. Né? Então, por isso que não é tão perigoso assim. A gente sente só um pequeno incômodo. Né? Então, aqui a gente pode mostrar também um outro efeito, que conforme você eletriza a bola, né? Aquilo ali fica erguido, porque as cargas de mesmo sinal, né, se repelem. Porque se eletrizou, na verdade. Exatamente. E aí eles se repelem. As partes se repelem. Exatamente. Em tempos muito secos, como esses dias que estamos vivendo, a falta de umidade, né, ela deixa o cabelo, tudo que está aí, muito mais eletrizado do que normal. Então, a gente vive levando choque, né? Por quê? Porque a umidade, ela é um bom absorvedor de cargas, né? Se tem muita umidade, ele vai retirando as cargas. Então, se eu deixo assim, e borrifo água aí, por exemplo, né, ele acaba descarregando através da umidade. Descarregar é isso. Colocou a mão, Colocou a mão. as cargas vão em direção à Terra. Isso, exatamente. Bom, então agora vamos mostrar também um outro efeito interessante, né, que é o vento elétrico. Esse é um efeito também que ocorre devido à eletrização, né, potencial alto. Então, isso aqui é um torniquete, várias pontinhas, né, todas no mesmo sentido, e a gente vai apoiar aqui nessa pontinha aqui, ó. Então, ele pode girar livremente ali. Né? Então, vou eletrizar agora a bola e vamos ver o que acontece. Então, a gente eletriza, a gente percebe que o torniquete começa a girar. Isso acontece por causa do vento elétrico. O que seria o vento elétrico? Nas pontas, a densidade de cargas é muito grande. Então, ele acaba ionizando o ar em volta dessa ponta. O ar fica com a mesma carga da ponta e há uma repulsão. Então, você tem o ar chegando, sendo atraído pela ponta,
encosta na ponta, é ionizado, então é repelido. Então, quando a ponta repele o ar num sentido, pela lei da ação e reação, né, o ar empurra a ponta para o outro lado. E é por isso que ele passa a girar. Nós vamos voltar a esse tema quando falarmos do poder das pontas, né? Sim. Condutores, etc. E o último é o arrepiar o cabelo, né? Que vou tentar Então, arrepiar nós o cabelo. vamos aqui eletrizar, né, os cabelos do Cláudio. Ele vai subir no banquinho para se isolar. Tem que estar isolado do terra, porque se eu tocar aqui, assim, no chão mesmo, eu vou descarregar, né? Então eu tenho que estar com material isolante, de forma que eu não possa escorrer. Isso impede, então, as cargas de irem para a terra. Exatamente. Por isso que ele precisa desse isolante aí. Muito bem. Então, vamos lá. Preste atenção aqui no cabelo do Cláudio, por quê? As cargas que se acumulam aqui, o corpo é um condutor relativamente bom, né? As cargas agora vão para a cabeça do Cláudio, e é claro que a cabeça e os cabelos ficarão eletrizados. Ao ficarem eletrizados, qual a tendência? Lei de Coulomb, né? Vão se repelir, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com os cabelos do Cláudio. Olhem o que está acontecendo com os cabelos do Cláudio. Vejam bem. O Cláudio está ficando, ele todo, eletrizado. A cabeça dele e vejam o que acontece com os cabelos. Olha só que coisa interessante. Aí está. Acho que tá bom. Aí está. Bom, Muito bem. Eu acho que essa é a experiência. Você tem ainda mais alguma experiência, Cláudio? Aí o Cláudio fica, então, à vontade. Talvez você tenha ainda mais algumas experiências simples. São experiências simples de eletrização, né? E ficou faltando, o né? Cláudio, então, pode, Mostrar, né? por favor, encerrar, então, a aula com essas experiências. Essa daqui é uma experiência muito simples também, que é o pêndulo eletrostático. Então, isso aqui é um pedacinho de papel de alumínio e um fio muito fino, que pode ser usado também, ao invés de um fio muito fino, pode ser usado cabelo, né? Se tem um cabelo muito fino, pode se usar o próprio cabelo, que é um bom isolante, né? Então, agora a gente pode eletrizar de novo o canudo aqui e mostrar a atração e agora a repulsão. E mostrar o efeito campainha, né? Se eu ponho o dedo aqui, como esse daqui está carregado, ele vai atrair o meu dedo e fazer aquele efeito campainha, né? Que ele bate. Ao encostar, né, ele adquire carga do mesmo sinal, é repelido. Ao tocar no Cláudio, ele perde a carga elétrica. Isso. E, consequentemente, ele desce como um pêndulo, né? Até encostar no corpo, que está eletrizado, adquire carga e volta. Aí está. Atração, repulsão, né? Carga, descarga, carga, descarga. Efeito campainha. Então é isso. Ok, então muito obrigado e até a próxima semana.